A cidade de São Paulo, em suas noites de inverno, não é apenas um aglomerado de luzes e concreto. Ela se transforma em uma fera de asfalto que ignora solenemente aqueles que caem em suas frestas. Sob o brilho frio e impessoal dos outdoors da Avenida Paulista, milhares de pessoas caminham apressadas, os olhos fixos em telas de celulares ou no horizonte de seus próprios prazos e metas. Entre elas, na calçada de uma galeria que outrora fora glamourosa, vivia Elias. Aos 62 anos, Elias não tinha sobrenome para o mundo, apenas um lugar cativo em um degrau de mármore desgastado. Ele era um homem invisível, uma sombra que a sociedade urbana aprendeu a contornar como se fosse parte da paisagem, mas Elias guardava algo que a dureza das calçadas não conseguiu corroer. Uma dignidade silenciosa e um coração que ainda pulsava com a pureza dos justos. Naquela noite específica de terça-feira, o vento soprava cortante, carregando uma umidade que parecia penetrar até a medula dos ossos. Elias havia passado o dia inteiro percorrendo quilômetros com seu carrinho de metal, recolhendo latinhas de alumínio e papelão. No final da jornada, o esforço lhe rendeu o suficiente para o seu pequeno luxo diário: uma marmita de alumínio comprada em um boteco de esquina e um copo de café quente. Aquele era o seu banquete sagrado. Ele se acomodou em seu pedaço de papelão, esfregando as mãos calejadas e rachadas pelo frio, pronto para a primeira refeição em quase 18 horas. Foi exatamente nesse momento, antes que ele pudesse levar a primeira colherada à boca, que o destino se sentou ao seu lado na forma de um homem desesperado. Um desconhecido, aparentando uns 45 anos, desabou no meio-fio a poucos metros de distância. Ele não se parecia com os habituais frequentadores da madrugada. Vestia uma camisa social de seda, agora amassada e manchada de suor, e calças de corte impecável. Seus sapatos, embora caros, estavam cobertos pela lama das poças da calçada. Ele não tinha cobertor. Não tinha nada além da roupa do corpo. O homem enterrou o rosto nas mãos e seus ombros começaram a sacudir em um choro mudo e convulsivo. Era o choro de quem não apenas perdeu dinheiro, mas que sentiu o colapso do sentido da própria existência. As pessoas que ainda passavam por ali faziam cara de desprezo, acelerando o passo e rotulando o estranho como apenas mais um executivo que bebeu demais ou alguém em surto. Elias, no entanto, reconhecia aquele olhar de desamparo total. Ele já estivera naquele abismo anos atrás, quando a vida lhe tirou a família e a esperança de uma só vez. Sem hesitar, Elias ignorou a dor aguda em suas juntas e a fome lancinante que revirava seu estômago. Ele levantou-se e caminhou até o estranho. Com um gesto suave e mãos trêmulas, ele estendeu a marmita que ainda exalava o vapor do feijão fresco e do arroz quente. Elias não precisou de muitas palavras. Ele apenas ofereceu o alimento, explicando com sua voz rouca que um estômago cheio era o primeiro passo para a mente encontrar o caminho de volta. O homem ergueu os olhos, vermelhos e injetados, de desespero, e olhou para a marmita, como se estivesse diante de um milagre. Ele tentou recusar, balbuciando que não tinha como pagar, que havia perdido tudo naquela tarde. Sua empresa, sua reputação, a confiança de seus sócios e até o apoio de sua família após uma traição societária devastadora. Ele confessou estar caminhando sem rumo, pensando seriamente em desistir de tudo, até que o cheiro daquela comida humilde
o paralisou. Elias sorriu com a calma de quem já não tem nada a perder e explicou que a comida não era dele, mas da terra, e que ele apenas a estava passando adiante. Ele sentou-se ao lado do estranho, no chão gélido, e juntos dividiram a única refeição da noite. Enquanto comiam, o homem, que se apresentou apenas como Arthur, desabafou sobre a queda do seu império. Elias o ouviu sem julgamentos técnicos sobre bolsas de valores ou contratos. Ele falou sobre as estações da vida, sobre como o inverno é necessário para que a primavera tenha seu valor real, e sobre como a única riqueza que ninguém pode bloquear é o que o ser humano se torna quando é despojado de tudo. Quando terminaram a refeição, Ofri tornou-se ainda mais agressivo. Elias pegou seu único cobertor, uma manta de lã rala, cheia de remendos e marcas do tempo, e a colocou sobre os ombros de Arthur. Ele o convidou a dormir ali perto, no papelão, prometendo vigiar o sono do desconhecido, pois sabia que a rua era traiçoeira para quem tinha ouros do Seida. Arthur, exausto emocionalmente, dormiu um sono profundo, protegido pelo vigia mais improvável da metrópole. Quando o sol começou a raiar entre os Eranhaceias, Arthur acordou com o rosto úmido de orvalho, mas com a mente incrivelmente clara. Ele agradeceu a Elias com um abraço que carregava mais gratidão do que qualquer prêmio que já recebera, e partiu em direção ao metrô, prometendo que aquele encontro jamais seria esquecido. Elias apenas acenou e voltou à sua rotina solitária de catar latinhas. Para ele, aquela fora apenas mais uma noite sendo humano em um mundo que prefere ser máquina. Ele não esperava recompensa, pois a bondade em sua filosofia de rua era sua própria e completa recompensa. 5 dias se passaram como se fossem séculos. A vida de Elias continuava a mesma batalha, a luta pelo pão, o frio nas canelas e a indiferença cortante dos passantes. Até que, em uma tarde de sol pálido, um comboio de 3 carros pretos, blindados e luxuosos parou bruscamente em frente à galeria, interrompendo o tráfego. Homens de terno e fones no ouvido desceram rapidamente, causando espanto nos outros moradores de rua. Mas foi o homem que saiu do carro central, que fez Elias esfregar os olhos em descrença. Era Arthur, mas não o Arthur maltrapilho e quebrado de dias atrás. Ele vestia um terno de corte impecável, exalando uma aura de autoridade recuperada e renovação. Ele caminhou a passos largos até o degrau de mármore e parou diante de Elias, que segurava um fardo de papelão. Arthur não se importou com a sujeira ou com os olhares dos curiosos. Ele olhou para Elias com o respeito que se dedica a um mestre. Arthur explicou que após aquela noite, ele conseguira a força necessária para enfrentar seus traidores, expor a fraude societária e retomar o controle de sua gigante da tecnologia. No entanto, ele percebeu que a sua empresa não era a coisa mais importante que ele precisava recuperar. Ele precisava recuperar sua humanidade. Arthur revelou que não viera para dar uma esmola, pois esmola é o que se dá para se livrar da culpa, mas viera para fazer uma proposta de vida. Ele havia criado um novo braço em sua fundação social, focado inteiramente no resgate da dignidade de quem vive à margem, e declarou que não conhecia ninguém com mais autoridade moral e sabedoria prática para ser o diretor honorário desse projeto do que o homem que dividiu seu último pão. Elias, trêmulo e com lágrimas abrindo sulcos na sujeira de seu rosto, tentou argumentar que era apenas um velho sem estudo, mas Arthur rebateu dizendo que Elias possuía o único doutorado que realmente importava:
Da empatia pura. A reviravolta final veio quando Arthur entregou a Elias uma pasta de couro contendo a escritura de uma casa, em um bairro tranquilo, com um jardim e uma despensa que jamais ficaria vazia. Ele afirmou que Elias nunca mais precisaria de papelão para dormir, pois quem dividiu o próprio cobertor com um estranho no momento mais escuro merecia um teto sólido para o resto de seus dias. Elias chorou abraçado ao bilionário sob o olhar atônito dos pedestres da Paulista que finalmente pararam para olhar para aquele mendigo. Elias não mudou sua essência. Ele continuou sendo o homem simples de antes, mas agora usava sua voz e sua nova posição para garantir que ninguém mais precisasse dividir uma marmita no chão por absoluta falta de opção. Arthur recuperou seus milhões, mas aprendeu que o maior investimento de toda a sua vida foi o banquete de papelão oferecido por um homem que não tinha nada, mas que lhe deu tudo o que realmente importava para continuar vivo. A esperança. Se esta jornada de Elias e Arthur tocou o seu coração e te lembrou que a bondade ainda é a força mais poderosa do mundo, deixe o seu like agora mesmo. Comente abaixo. Se você tivesse apenas uma refeição para o dia todo, você teria a coragem de dividir-la com um desconhecido? Quero muito ler a sua opinião. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma das nossas histórias que alimentam a alma e transformam o nosso olhar sobre o próximo. Obrigado por assistir e até a próxima.